Quantas vezes você se pegou pensando, por que eu? Será que Deus realmente me vê no meio de tanta gente? Pois hoje não é coincidência você estar aqui, não é sorte nem acaso, é resposta, é direção, porque essa mensagem é para você e não para mais ninguém. Tem uma voz que sussurra no seu coração há tempos. Talvez você tenha tentado ignorar, abafar, correr dela. Mas hoje, Deus te diz com clareza: eu escolhi você, meu filho, não por ser perfeito, não por ser o mais forte, mas porque você carrega algo especial, algo que Ele mesmo colocou aí dentro, e agora Ele está te chamando para escutar. Mas atenção, esse vídeo não é só mais uma palavra bonita para te emocionar. É uma convocação espiritual, um ponto de virada, porque quem escuta com o coração aberto até o fim, recebe direção, clareza, paz interior e forças novas para continuar. Então, antes de continuar, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder mais nenhuma mensagem e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa dessa palavra urgente, porque Deus quer falar hoje. E Ele quer começar por você. Senhor, eu escuto a tua voz e aceito o teu chamado. Escreva essa frase nos comentários agora mesmo, como um compromisso público e uma declaração de fé. Isso é mais que uma frase, é um ponto de partida para tudo o que Deus quer fazer na sua vida a partir de agora. Sabe quando você sente que no fundo não é só mais um no mundo? Que existe algo dentro de você gritando que nasceu para algo maior, mesmo que você ainda não saiba exatamente o que. Isso não é só sensação, é verdade. E hoje eu quero te lembrar de uma das maiores verdades espirituais que existem. Você foi escolhido por Deus, isso mesmo. No meio de bilhões de pessoas, Ele olhou para você com seus medos, suas falhas, seus sonhos bagunçados e disse: é ele, é ela, eu quero esse coração. Você não é fruto do acaso, nem um acidente nas estatísticas. Você foi separado desde o ventre, foi pensado, desenhado e chamado com intenções eternas. E isso muda tudo. Mas ser escolhido não significa ter uma vida sem dificuldades. Na verdade, muitas vezes, o escolhido enfrenta até mais lutas, porque carrega dentro de si um chamado que incomoda o mundo espiritual. Só que junto com o chamado vem também a capacitação, a proteção e o propósito. Deus nunca escolhe e depois abandona. Ele escolhe e sustenta. E sabe qual é o maior erro que muitos cometem? Se compararem. Mas por que eu? Por que não alguém mais preparado, mais santo, mais forte? Mas Deus não escolhe como o homem escolhe. Ele vê o coração. Ele vê o que colocou dentro de você. E se Ele escolheu, é porque viu algo que nem você enxerga ainda. Então respira fundo e guarda isso no peito. Você é resposta. Você é parte de um plano maior. Você carrega dentro de si algo que o céu liberou para impactar a terra. Isso não é exagero espiritual. É uma realidade invisível que começa a se manifestar quando você escolhe crer. Quer começar a viver isso hoje? Ore assim: Senhor, se o Senhor me escolheu, então me mostra como andar nesse chamado. E depois, observe os sinais, os toques sutis, os encontros que parecem coincidência, mas são, na verdade, a voz de Deus te guiando para viver tudo o que Ele já sonhou para você. Existe um momento na vida em que a gente para e se pergunta: qual é o meu lugar no mundo? Essa inquietação não é à toa. Ela é o reflexo do chamado divino que pulsa dentro de você. E eu te digo com todas as letras: se você foi escolhido por Deus, é porque há um propósito específico e intransferível esperando para ser cumprido por suas mãos. Não é exagero, não é poesia, é a pura realidade espiritual. Existe algo que só você pode realizar, um plano traçado desde antes do seu nascimento. Um chamado que não é genérico, mas feito sob medida, alinhado com a sua história, seus dons, até mesmo com suas cicatrizes, porque Deus transforma até dor em ferramenta.
Esse chamado não vem com um mapa pronto ou com todas as etapas explicadas de cara. Ele se revela passo a passo, na medida em que você se dispõe a obedecer. Muitas vezes ele se manifesta como um incômodo, um desejo profundo de fazer algo que você ainda não entende, mas sente que precisa fazer. É Deus acenando: segue, porque eu estou nisso. Mas aqui vai um alerta. Nem todo mundo vai entender. Alguns vão achar que é loucura, outros vão tentar desencorajar. E é justamente aí que entra a confiança em Deus. O chamado não depende da aprovação das pessoas, mas da sua resposta a quem te chamou. Quer colocar isso em prática? Reserve tempo para se conectar com a presença de Deus em silêncio. Pergunte a Ele: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Escreva o que vier ao coração, releia depois, ore sobre isso. Esse exercício simples pode ser o início de uma revelação poderosa sobre o propósito que foi reservado só para você. E lembre-se, o chamado não é peso, é honra. Ele não é um fardo, é um privilégio. E quando você começa a caminhar nessa direção, algo extraordinário acontece por dentro. Você experimenta sentido, direção e uma paz interior que não depende das circunstâncias externas. Ouvir a voz de Deus. Só de ler isso, muita gente já trava. Mas como eu vou saber se é Deus mesmo que está falando comigo? A verdade é que a maioria das pessoas espera que Deus fale com trovões, com sinais visíveis, com algo espetacular. Mas quem realmente deseja caminhar com Ele, aprende uma coisa essencial. A voz de Deus é suave, é sutil, mas profundamente transformadora. Ela não compete com o barulho do mundo. Ela não grita. Ela sussurra no silêncio, no coração, no íntimo. Às vezes, é aquele pensamento inesperado que traz paz no meio do caos. Outras vezes, é um versículo que salta da Bíblia, como se tivesse sido escrito só para você. Ou ainda, uma frase simples dita por alguém, mas que parece uma flecha certeira para o seu espírito. Para ouvir essa voz, você precisa querer, precisa buscar, precisa silenciar. Não apenas do lado de fora, mas principalmente por dentro. Deus fala todos os dias, mas nem sempre a gente está prestando atenção. Ele fala quando você ora, quando lê a palavra, quando se cala e simplesmente escuta. É nessa hora que você começa a desenvolver sensibilidade espiritual. Quer um exemplo prático? Pegue 10 minutos do seu dia, desligue o celular, sente num lugar tranquilo e fale para Deus: Senhor, eu estou aqui, fala comigo. O que o Senhor quer me dizer hoje? Depois, fique em silêncio. Anote tudo que vier com paz. Não analise na hora, só registre. Com o tempo, você vai perceber padrões, confirmações e vai aprender a reconhecer o tom da voz de Deus, que é sempre cheia de amor, firmeza e verdade. E aqui está o ponto principal. Ouvir a voz de Deus não é só um privilégio dos super espirituais. É um direito de todo filho que deseja intimidade com o Pai. É através dessa voz que Ele nos dá direção, conforto, correção, ânimo. É ela que nos ajuda a entender o propósito, a manter a fé firme e a experimentar aquela paz interior que ninguém tira. Você pode estar vivendo dias confusos, cheio de decisões difíceis. Mas quando aprende a reconhecer a voz de Deus, tudo muda. Porque mesmo sem ver o caminho inteiro, você caminha em segurança, guiado por quem já conhece o destino. Às vezes o coração sente, mas a mente duvida. Você já passou por isso? Aquela sensação de que Deus está te chamando para algo, mas logo em seguida vem a pergunta: será que é coisa da minha cabeça? E é justamente aí que entram os sinais e confirmações que Deus usa para fortalecer sua fé e te mostrar que sim, você foi escolhido por Ele e que o chamado divino é real. Deus conhece a nossa limitação. Ele sabe que nem sempre a gente consegue confiar só com o que sente.
Por isso, com muita paciência, Ele nos dá sinais. E não pense que esses sinais são sempre extraordinários. Na maioria das vezes, eles aparecem nas coisas simples. Um trecho de um vídeo que parece falar exatamente com o que você está vivendo. Uma palavra que alguém diz sem querer, mas que acerta em cheio. Uma porta que se abre quando todas as outras estavam fechadas. Essas coincidências não são acaso, são providências divinas. É o céu dizendo: eu estou com você, continua, confia. E quando você começa a prestar atenção nesses detalhes, a sua confiança em Deus cresce, porque você percebe que Ele está presente não só nos grandes milagres, mas nos pequenos toques do cotidiano. Quer desenvolver mais sensibilidade para esses sinais? Aqui vai uma dica prática. Mantenha um caderno de testemunhos. Toda vez que algo parecer ser um sinal de Deus, anote. Com o tempo, você vai perceber o quanto Ele tem falado, confirmado e te guiado. E nos dias de dúvida, reler esses registros vai te lembrar que Deus continua conduzindo cada passo seu. A voz de Deus nem sempre vem com alarde, mas ela sempre traz paz. E os sinais são como pegadas do Pai mostrando o caminho. Se você está vendo portas se abrindo onde antes não havia passagem, se está recebendo palavras que respondem suas orações mais secretas, se está sentindo uma inquietação que te empurra para frente, então saiba, não é coincidência, é confirmação. Deus confirma o que Ele mesmo começou. E se Ele tem te dado sinais, é porque algo grande está sendo preparado. Continue atento, continue crendo, porque Ele fala, confirma, direciona e cumpre tudo o que prometeu. Você já sentiu que sua vida precisa ter um significado maior? Que existe algo além da rotina, além das contas, além das obrigações diárias? Esse sentimento não é vazio. É a semente do propósito divino que Deus plantou dentro de você desde antes do seu nascimento. Quando Deus te escolheu, sim, você é escolhido por Deus. Ele também designou um propósito específico, uma missão que é só sua. E aqui está o ponto. Não é uma missão genérica, do tipo, faça o bem e tudo certo. É algo profundamente alinhado com quem você é, sua história, seus dons, até mesmo suas dores. Sabe aquelas experiências difíceis que você enfrentou e pensou, por que eu? Pois é, Deus não desperdiça dor. Ele transforma cada desafio em uma ferramenta que vai ser usada para edificar, curar, transformar em você e através de você. Cada talento seu, cada habilidade, cada traço da sua personalidade faz parte de um plano muito maior. Mas viver esse propósito exige uma escolha diária, confiar. Confiar que mesmo quando tudo parece sem sentido, Deus continua conduzindo. Confiar que, mesmo nas pausas, o plano dele continua de pé. E, principalmente, confiar que a voz de Deus vai continuar te guiando, mesmo que a caminhada exija fé no invisível. Quer dar um passo prático nessa direção? Pegue papel e caneta e escreva: o que me move? O que me indigna de verdade? Quais habilidades as pessoas sempre notam em mim? O que eu faria com alegria mesmo se não fosse pago por isso? Essas respostas são pistas claras do chamado divino que pulsa dentro de você. E lembre-se, viver com propósito não é viver sem lutas, mas sim viver com direção. É acordar todos os dias sabendo que sua vida tem um porquê e um pra quê. E isso transforma tudo. Traz foco, traz força, traz aquela paz interior que nada pode roubar. Quando você vive no centro do propósito que Deus desenhou, você não apenas sobrevive, você floresce. E mais do que isso, você se torna uma resposta para o mundo, uma luz, um reflexo do amor e da vontade de Deus em movimento. Ser escolhido por Deus é algo extraordinário, mas também é algo que exige maturidade espiritual. Não é só uma coroa de honra,
É uma armadura de compromisso. Porque quando Deus escolhe alguém, Ele não faz isso para impressionar, Ele faz para transformar. E transformação exige responsabilidade. Deus não te chamou só para ser abençoado. Ele te chamou para ser uma bênção. Você carrega dentro de si algo que o mundo precisa. Uma luz que não pode ficar escondida. Uma voz que precisa ser ouvida. E essa luz, essa voz, esse chamado, vem acompanhados de uma missão. E missão exige entrega. E aqui vem a parte que nem sempre é falada. Ser escolhido também é ser provado. Você vai ser testado na fé, vai ser tentado a desistir, vai se sentir pequeno às vezes. Mas nada disso muda o que Deus já declarou sobre você. Pelo contrário, essas provas são parte do treinamento. Elas refinam, elas fortalecem, elas preparam você para viver a plenitude do propósito que Deus confiou em suas mãos. Agora, ser responsável com esse chamado não é sobre perfeição, é sobre obediência. Deus não espera que você acerte sempre. Ele espera que você permaneça disponível, que esteja disposto a dizer sim, mesmo quando não entende tudo, que escolha confiar quando tudo parece contrário, que continue caminhando mesmo com medo, porque a sua confiança em Deus é maior que o seu receio. Quer aplicar isso no seu dia a dia? Estabeleça 3 atitudes que vão te manter alinhado com esse chamado. Por exemplo, 1. Comece o dia orando e pedindo direção. 2. Escolha uma pessoa por semana para abençoar de forma prática. 3. Reserve tempo para estudar a palavra. Ela te mantém firme e te lembra quem você é. Essas pequenas atitudes moldam um coração que sabe que o chamado não é brinquedo, é coisa séria. E o mais bonito disso tudo, quando você carrega essa responsabilidade com amor, você experimenta algo que o mundo não consegue explicar: paz interior em meio à missão. Porque quando você vive o que nasceu para viver, até o peso se torna leve, até o fardo se transforma em força. Quando você entende que foi escolhido por Deus, uma verdade precisa se firmar no seu coração. Você não caminha sozinho. Nunca caminhou. A escolha de Deus vem cercada de propósito, mas também de cobertura. Você carrega uma proteção divina que não se vê com os olhos naturais, mas que age o tempo todo nos bastidores da sua vida. E essa proteção não significa ausência de lutas. Muito pelo contrário. Os escolhidos enfrentam batalhas. Mas aqui está a diferença. Enfrentam com cobertura do alto. É como andar no meio da tempestade, sabendo que existe um guarda-chuva invisível, segurado pelas mãos do próprio Deus. Ele não prometeu ausência de ventos, mas prometeu estar contigo em cada passo, sustentando quando as pernas falharem e defendendo quando você nem souber que está em perigo. Essa proteção é diária, constante, presente até quando você nem percebe. Sabe aquele livramento que você nunca soube que aconteceu? Aquele atraso que te livrou de algo pior? Aquela paz repentina em meio a uma decisão difícil? Pois é a mão de Deus guardando quem Ele chamou. Quer reforçar essa consciência no seu dia a dia? Antes de sair de casa, ore: Senhor, cobre-me com teu sangue, me livra de todo mal, me guia em cada passo. E durante o dia, fique atento aos detalhes diferentes. Eles são pequenos lembretes de que o céu está ativo ao seu favor. A voz de Deus também te protege. Ela te alerta, te faz parar antes de se meter em encrenca. Às vezes você nem sabe por quê, mas algo dentro de você diz: não vai por aí. E quando você obedece esse impulso, muitas vezes está se livrando de coisas que só vai entender depois ou talvez nunca. Isso é discernimento, isso é cuidado, isso é presença. E no meio das guerras da vida, essa proteção traz algo que o mundo nunca vai poder oferecer: paz interior.
Aquela certeza silenciosa de que, apesar das circunstâncias, Deus está com você, que Ele já foi à sua frente, já viu o que você ainda não viu e já preparou o escape onde parecia não haver saída. Você é guardado, protegido, blindado pelo céu. Não porque você merece, mas porque você foi chamado. E Deus cuida de tudo, que Ele mesmo escolhe. Tem bênçãos que não vêm com esforço nem com suor, vêm com obediência. E isso não é papo religioso, é princípio espiritual. Quando você aprende a ouvir a voz de Deus e decide obedecer, mesmo quando não entende tudo, você desbloqueia uma dimensão de vida que poucos experimentam. A das bênçãos reservadas. Sim, há bênçãos que são específicas para os que dizem sim a Deus. Não é sobre ser perfeito, é sobre ser disponível. É sobre responder ao chamado com um coração ensinável, humilde, alinhado ao céu. E sabe o que você começa a colher nessa jornada? Paz interior que não depende do cenário, sabedoria em decisões difíceis, provisão onde parecia faltar, força onde antes havia fraqueza e transformação verdadeira, de dentro para fora. Deus ama todos, mas há recompensas específicas para quem decide andar com Ele de verdade. A Bíblia é clara: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Isaías 1:19. Obedecer não é perder a liberdade. É usar a liberdade para andar no centro do propósito divino. Olha que interessante. Às vezes, a bênção não vem exatamente como a gente espera. Às vezes, a maior bênção é ter paz num ambiente onde o caos reina. É dormir tranquilo mesmo sem saber o amanhã. É confiar. É andar em fé. E isso, meu amigo, não tem preço. É riqueza que o dinheiro não compra. Quer praticar essa obediência? Comece pelas pequenas coisas. Quando sentir no coração que deve ajudar alguém, ajude. Quando sentir que deve perdoar, perdoe. Quando sentir que precisa parar, pare. Deus testa nossa fidelidade nos detalhes antes de liberar os grandes destinos. Obedecer muitas vezes vai parecer estranho aos olhos humanos, mas a recompensa que vem do céu não segue lógica terrena. Deus honra quem o honra. Ele não falha com quem escolhe confiar, mesmo no escuro. E Ele libera as bênçãos certas, no tempo certo, para quem está disposto a seguir com fé. Portanto, ouça, obedeça, caminhe, porque tem bênçãos que já têm seu nome. Só estão esperando seu sim. Não importa quanta fé você tenha, em algum momento a dúvida vai tentar sussurrar no seu ouvido. E o medo vai aparecer com suas 1000 vozes. Será que é verdade mesmo? E se eu falhar? E se não der certo? Mas hoje eu quero te lembrar de uma coisa. Deus não te escolheu por você ser corajoso. Ele te escolheu para te ensinar a confiar mesmo com medo. Dúvidas e medos não desqualificam seu chamado divino. Pelo contrário, são partes do processo. Até os grandes homens e mulheres de Deus da Bíblia tiveram seus momentos de insegurança. Moisés duvidou da sua capacidade. Gideão se achava pequeno demais. Jeremias disse que era jovem demais. Mas sabe o que todos eles tinham em comum? Deus acreditava neles mais do que eles mesmos. E o segredo está aqui. Eles decidiram confiar em Deus, mesmo com o coração tremendo. Eles deram o passo, mesmo sem ver o chão. E é isso que você precisa fazer. Superar o medo não é deixar de sentir, é seguir mesmo sentindo. É dizer: Senhor, eu tô com medo, mas eu vou. Porque a tua voz me garante mais que o meu raciocínio. Quer um exercício prático? Faça uma lista das suas dúvidas e medos. Escreva com honestidade. Depois, ao lado de cada item, escreva uma promessa bíblica que responda a isso. Exemplo: tenho medo de fracassar. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Isso vai te ajudar a trocar os pensamentos limitantes pela verdade de Deus, que é viva, eficaz e te coloca de pé. Lembre-se, o medo é uma ferramenta que o inimigo usa para te parar.
Deus, por outro lado, usa a fé para te mover. Quando você decide focar nas promessas e não nos riscos, algo dentro de você muda. Uma coragem nasce, uma certeza se firma, e aos poucos a paz interior vai tomando o lugar da ansiedade. Você não está sozinho nessa batalha. Deus está com você. E se Ele está, não há dúvida que possa te paralisar, nem medo que possa te parar. Ele te chamou, Ele te capacita e Ele vai te sustentar até o fim. Agora respira fundo e deixa isso entrar no seu coração. Deus confia em você. Isso mesmo. O Criador do universo, que conhece cada detalhe da sua alma, confia em você. E talvez essa seja a verdade mais difícil de aceitar, porque, se formos sinceros, muitas vezes nem nós confiamos em nós mesmos. A gente olha para o espelho e enxerga falhas, limitações, traumas, histórias mal resolvidas, mas Deus olha e vê potencial, vê propósito, vê alguém que Ele escolheu a dedo. E quando Ele te chamou, Ele já sabia das suas lutas, dos seus medos, das suas quedas. Mesmo assim, Ele disse: é com você que eu vou. Isso significa que a sua caminhada de fé não começou com a sua decisão. Começou com o olhar de Deus sobre você. Ele viu o que ninguém viu, e por isso te confiou algo que só você pode carregar. Um dom, um chamado, uma missão. E aqui vem o ponto poderoso. A confiança de Deus em você é maior do que a sua dúvida sobre si mesmo. É por isso que Ele não te abandona mesmo quando você se sente pequeno. Ele não muda de ideia sobre você porque viu algo que te assusta. Ele permanece, Ele insiste, Ele sustenta. Porque Ele vê o fim desde o começo e já sabe onde você vai chegar. Quer uma prática simples para afirmar isso no seu coração? Todos os dias declare: se Deus confia em mim, então eu também posso confiar no que Ele colocou em mim. Repita até se tornar verdade para você. Porque o primeiro passo para viver o propósito é acreditar que você foi capacitado por quem te chamou. Você não foi jogado no mundo por acaso. Foi escolhido por Deus para uma missão com impacto eterno. E se em algum momento você se perguntar: mas por que eu? E a resposta é simples e poderosa, porque Deus sabia que você conseguiria, com a força dele, não com a sua. Essa confiança divina é combustível. É ela que acende a coragem. É ela que traz direção. É ela que, mesmo nos dias difíceis, sussurra no fundo da alma: eu ainda acredito em você. Obedecer nem sempre é fácil, especialmente quando não faz sentido. Às vezes, a direção de Deus parece contrária à lógica humana. Ele diz: espera, quando tudo em você quer correr. Diz: solta, quando você quer segurar. Diz: vai, quando você ainda sente medo. Mas é justamente nesse lugar de entrega que mora o segredo. A obediência é a chave que destranca a transformação. A gente tem mania de pensar que o milagre acontece primeiro e depois a gente obedece. Mas com Deus, geralmente é o contrário. Primeiro vem o passo de fé, depois o mover do céu. Foi assim com Abraão, quando saiu da terra dele sem saber para onde ia. Foi assim com Pedro, quando lançou a rede mesmo depois de uma noite inteira sem pescar nada. Foi assim com Maria, quando disse sim, sem saber todos os detalhes. Obediência não é passividade, é ação alinhada com o céu. É você decidir seguir mesmo sem entender tudo. É confiar que se Deus falou, Ele sustenta. E o mais incrível, toda vez que você obedece, algo dentro de você muda. Sua fé cresce, sua mente se renova, sua visão se alinha. É como se a cada sim, você se aproximasse mais da versão que Deus sonhou para você. Quer um exemplo prático? Lembra daquela coisa que Deus já te pediu faz tempo e você vem adiando? Um perdão, uma mudança de direção, um passo fora da zona de conforto? Pois é, talvez a transformação que você tanto espera esteja do outro lado dessa obediência. Não como castigo, mas como processo.
Deus não quer te testar, Ele quer te transformar. E o resultado disso tudo? É impossível obedecer e não ser abençoado. Pode até não vir como você imaginava, mas virá da forma mais certa. Obediência gera colheita, gera maturidade, gera intimidade com Deus e gera principalmente paz interior. Porque quando você sabe que está no centro da vontade de Deus, o resto pode até balançar, mas você permanece firme, escolhido por Deus. Você carrega um chamado, mas é na obediência que esse chamado floresce, que ele sai do papel e se torna realidade. Viva, obedeça, mesmo com medo, mesmo com dúvidas. Obedeça, porque Deus honra cada passo que é dado com fé. Você já parou para pensar que Deus tem expectativas sobre você? E não estamos falando de cobranças humanas ou pressões religiosas. Não! Estamos falando de um Pai amoroso que olha para você com esperança, sabendo exatamente do que você é capaz, porque foi Ele quem te formou, te chamou e confiou em você antes mesmo de você acreditar em si. As expectativas de Deus são simples e profundas ao mesmo tempo. Ele espera que você tenha fé, mesmo quando tudo ao redor grita o contrário. Espera que você confie, mesmo quando a lógica diz que não dá. Espera que você haja com compaixão, que use os dons que Ele te deu, que viva com propósito, não no automático. Porque para Deus, cada detalhe da sua existência tem um sentido eterno. Não é sobre ser um super crente. É sobre ser um filho presente, sensível à voz de Deus, disposto a andar lado a lado com Ele, mesmo nas rotas inesperadas. Ele não quer que você viva como um sobrevivente espiritual, só levando a vida. Ele te chamou para viver com intencionalidade, com consciência de quem você é nele. Quer uma forma prática de alinhar sua vida às expectativas de Deus? Comece pedindo isso em oração. Senhor, quais são as tuas expectativas para mim nesse tempo? Depois, esteja atento. Às vezes, a resposta vem em um versículo. Às vezes, em uma conversa. Às vezes, no silêncio que traz paz. Mas ela vem, porque Deus fala com quem quer ouvir. E lembre-se, as expectativas de Deus não vêm para te oprimir, mas para te expandir. Ele vê além. Enquanto você olha o agora, Ele já vê o amanhã. Enquanto você vê limitação, Ele vê potencial. Por isso, obedecer não é peso, é oportunidade. É dizer, Pai, eu quero viver o que o Senhor sonhou para mim. Quando você entra nesse lugar de alinhamento, algo muda por dentro. Uma paz interior se instala, a dúvida dá lugar à direção e a vida começa a ter outro ritmo, mais leve, mais forte, mais cheia de sentido. Porque agora você vive não para impressionar o mundo, mas para agradar o coração de quem te criou. Ouvir a voz de Deus não é um fim em si mesmo. É o início de uma transformação profunda, contínua e cheia de frutos. E não estamos falando de algo místico ou distante. Estamos falando de resultados visíveis, palpáveis, que surgem quando você decide viver guiado por Ele. Porque quando Deus fala e você ouve, coisas dentro e fora de você começam a florescer. Um dos primeiros frutos que aparecem é a paz interior. Não aquela que depende de tudo dar certo, mas aquela que permanece mesmo quando nada parece estar no lugar. É a certeza de que você está onde deveria estar, fazendo o que foi chamado para fazer com o respaldo do céu. Outro fruto poderoso é a sabedoria. Quando você escuta Deus antes de agir, suas decisões ganham peso espiritual. Você evita armadilhas, poupa energia, entende o tempo certo de cada coisa. Deus te livra de escolhas erradas, abre portas certas e fecha as erradas. Tudo no tempo dele. Isso é viver com direção. E tem mais. Ouvir a voz de Deus fortalece sua confiança nele. Porque quanto mais você percebe que Ele fala e cumpre o que fala, mais você se entrega. E quanto mais você se entrega,
mais você obedece. E quanto mais obedece, mais os frutos crescem. Outros frutos: provisão inesperada, transformação interior, cura de feridas antigas, restauração de relacionamentos e uma fé que não se abala com qualquer vento. As pessoas ao seu redor percebem. Você muda, seu ambiente muda. Tudo começa a carregar o aroma do céu. Quer um passo prático? Todos os dias, antes de começar suas tarefas, ore assim: Senhor, o que o Senhor quer me mostrar hoje? Depois disso, esteja atento. Deus usa tudo para falar: pessoas, textos, memórias, até os silêncios. E cada vez que você identificar uma direção e obedecer, anote. Isso vai construir um histórico de fé, uma coleção de frutos que te lembram. Deus fala, e quando você escuta, o impossível se torna realidade. Porque no fim das contas, os maiores frutos de ouvir a voz de Deus não estão no que Ele muda ao seu redor, mas no que Ele transforma dentro de você. E isso ninguém pode tirar. E agora que você chegou até aqui, eu te pergunto com todo carinho: o que ainda te impede de viver tudo o que Deus já declarou sobre você? Será que ainda é o medo, a dúvida, a sensação de que você não é capaz? Porque se tem algo que ficou claro nessa jornada, é que Deus não só te escolheu, Ele confia em você. Você não é obra do acaso. Você tem um chamado divino, um propósito, dons únicos e uma voz que o céu quer usar. E não precisa esperar estar pronto para começar, porque Deus chama primeiro, capacita depois. O importante é obedecer, dar o passo, confiar. Mesmo sem ver tudo, mesmo sem entender tudo. Então hoje, faça um compromisso consigo mesmo e com Deus. Dê o primeiro passo. Pode ser pequeno, mas que seja intencional. Comece com uma oração sincera, uma atitude prática, uma mudança de direção. Faça o que for necessário para sair da estagnação e entrar no movimento do céu sobre a sua vida. Qual desses tópicos mais falou com você? Qual foi o momento em que você sentiu Deus tocando no íntimo? Compartilha nos comentários. Isso não só fortalece sua fé, mas também encoraja outros que estão na mesma caminhada. Se essa mensagem tocou seu coração, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe com alguém que você sabe que precisa escutar isso. Às vezes, um vídeo muda tudo, e você pode ser o instrumento disso.